A Igreja Católica poderá algum dia ordenar mulheres como sacerdotes? E qual é a opinião dos papas pós-conciliares a respeito disso? É o que veremos nesse vídeo. Há um tempo atrás, no pontificado principalmente do Papa Francisco, foi muito debatido na internet a tal possibilidade das mulheres serem ordenadas sacerdotes, ou até mesmo diaconisas, por causa do sínodo da sinodalidade, onde foi debatido esse assunto. O Papa Francisco, na sua pastoral ampla, sempre quis deixar que as pessoas colocassem na mesa todas as suas perspectivas sobre diversos temas. E esse era um dos temas abordados. Nesse vídeo, nós veremos a opinião dos papas depois do Concílio Vaticano II sobre esse tema, e não só isso, mas também os pronunciamentos oficiais do magistério que põem um fim nessa questão. A primeira vez que essa questão foi trazida à tona no âmbito da teologia católica foi sob o pontificado de Paulo VI, em 1975. Principalmente porque as igrejas protestantes, principalmente a igreja anglicana na Inglaterra, nesse mesmo ano tinha aberto a possibilidade para a ordenação pastoral de mulheres em suas igrejas, o que suscitou a resposta do Papa São Paulo VI sobre essa questão que já tinha entrado em discussão na teologia católica. E aqui é um pronunciamento oficial da igreja. A Congregação para a Doutrina da Fé, em 15 de outubro de 1976, fez uma declaração que diz o seguinte: a Igreja Católica nunca pensou que a ordenação presbiteral possa ser concedida validamente às mulheres. A tradição da Igreja, neste ponto, tem sido tão constante no decorrer dos séculos que o magistério nunca sentiu a necessidade de enunciar um princípio, já que não estava sendo atacado, ou de defender uma lei que estava em vigor sem ser contestada. Mas cada vez que tinha oportunidade de se manifestar, esta tradição testemunhava a vontade da Igreja de se conformar ao modelo que o Senhor lhe deixara. A mesma tradição tem sido guardada religiosamente pelas igrejas orientais, cuja unanimidade neste ponto é tanto mais notável porque em muitos outros pontos aceitam sem problemas que suas respectivas disciplinas sejam diferentes, e também hoje recusam qualquer envolvimento com essas solicitações que visam a ordenação sacerdotal de mulheres. E nos pontos seguintes, nesse documento, o Papa, através desse documento da Congregação para a Doutrina da Fé, irá elencar os motivos teológicos, bíblicos e da tradição porque é impossível que as mulheres sejam ordenadas sacerdotes. Dentre esses motivos está a própria natureza da encarnação do Verbo. Deus se fez homem. Nosso Senhor era do sexo masculino, e os seus ministros, os sacerdotes, como atuam in persona Christi, na pessoa de Cristo, devem ser um elemento visível desse mesmo Cristo que era do sexo masculino. Essa é a fundamentação da argumentação dessa declaração da Congregação para a Doutrina da Fé da época do pontificado de Paulo VI. Vejamos agora os próximos papas. O Papa São João Paulo II também enfrentou essa problemática no seu pontificado, e foi o Papa que colocou um ponto final definitivo nessa discussão. Usando do seu supremo magistério, ele, com a sua suprema autoridade de Papa, definiu infalivelmente, usando as 4 condições vaticanas do Concílio Vaticano I sobre essa questão. Veja o que ele diz, citando também a declaração de Paulo VI que acabamos de ler. Ele diz o seguinte: portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, aqui está usando o munus petrina, a autoridade apostólica suprema, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Ele fala como supremo doutor de todos os cristãos, define uma doutrina concernente à fé para toda a igreja. Ou seja, está falando da sua cátedra, está usando a sua suprema autoridade. Isso é definitivo e infalível. No pontificado de Bento XVI, esse assunto novamente veio à tona, e Bento XVI, através da Congregação para a Doutrina da Fé, emitiu um comunicado reafirmando aquilo que foi dito por São João Paulo II na Ordinatio Sacerdotales. Perceba, o Papa São Paulo VI afirma, primeiramente, que é impossível a Igreja conferir validamente o sacramento da ordem de mulheres. Posteriormente, o São João Paulo II define infalivelmente o que Paulo VI disse. E depois, Bento XVI confirma essa definição através da Congregação da Doutrina da Fé. Ele começa dizendo, num trecho aqui do documento, que essa vontade de conferir a ordenação somente a homens foi primeiramente posta claramente por nosso Senhor Jesus Cristo, e a Igreja segue e continua reconhecendo essa norma. Depois ele cita as palavras de São João Paulo II no documento, e ele diz o seguinte ao final: a Congregação para a Doutrina da Fé, em resposta a uma dúvida sobre o ensinamento da Ordinatio Sacerdotales, reiterou que esta é uma verdade que pertence ao depósito da fé.
pertence à revelação, é dogma de fé, é uma doutrina infalivelmente ensinada pelo magistério dos papas pós-conciliares. Aqui nós temos uma doutrina infalível ensinada pelo magistério ordinário. O que nós costumamos falar por aqui. Que doutrina infalível não é só quando o Papa solenemente proclama um dogma extraordinariamente, como Pio XII fez com a Assunção da Virgem Maria. Mas doutrina infalível também se refere a pronunciamentos ex cátedra, que são feitos através do ministério ordinário do magistério papal. Aqui nós temos um claro exemplo disso, confirmado pelo Papa São João Paulo II e Bento XVI, que essa doutrina está no depósito da fé, pertence à fé divina e católica. Não pode ser negada por ninguém. Chegamos agora no ponto mais polêmico, o pontificado do Papa Francisco, que tanta gente acusa de querer abrir o ministério ordenado às mulheres, de flexibilizar e relativizar essa doutrina por causa do sínodo da sinodalidade. Aqui nós vemos que toda essa acusação contra o Papa Francisco é uma farsa. O Papa Francisco não precisou fazer nenhum documento ou declaração reafirmando o que 3 papas já falaram. Ele simplesmente disse, em uma entrevista, o seguinte: a última palavra foi a de São João Paulo II. Quando perguntaram a ele sobre esse assunto, foi isso que ele disse. O Papa respondeu sobre a ordenação de mulheres na Igreja Católica que a última palavra é clara e foi dada por São João Paulo II e permanece. Ou seja, o Papa Francisco nunca, jamais, em possibilidade alguma, cogitou a ordenação de mulheres, mas reafirmou o que foi dito pelos seus predecessores. Inclusive, numa entrevista gravada e recente, ele ainda nega a possibilidade de mulheres serem ordenadas diaconisas na Igreja Católica. Veja. For a little girl growing up Catholic today, will she ever have the opportunity to be a deacon and participate as a clergy member in the church? No. E por último, e não menos importante, temos hoje o Papa Leão XIV, o nosso novo sumo pontífice eleito recentemente pelo conclave da Igreja Católica. É o 7º Papa depois do Concílio Vaticano II. E ele reafirmou categoricamente essa doutrina quando ainda era cardeal, fazendo parte do Sínodo da Sinodalidade, que foi proposto pelo Papa Francisco, como integrante do sínodo, como consultor e como conselheiro entre os bispos que fizeram parte desse sínodo. Ele diz palavras magistrais sobre esse tema. Veja o vídeo. There's been some women that have said this, interestingly enough. Clericalizing women doesn't necessarily solve a problem. It might make a new problem. And that perhaps we need to look at a new understanding or different understanding of both leadership, power, authority, and service, above all service, in the church from the different perspectives that can be, if you will, brought to the life of the church by women and men. O Papa Leão XIV ainda não teve nem tempo de se pronunciar magisterialmente sobre isso, mas já sabemos a sua opinião, muito bem firme, muito bem colocada, sobre o tema em questão. E percebemos que existe claramente uma continuidade doutrinária tradicional nos papas pós-conciliares a respeito desse assunto. Ou seja, o assunto está encerrado e eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Fiquem com Deus, salve Maria!